Fala pessoal, professor Alan aqui na área mais uma vez para mais um vídeo de língua portuguesa. E hoje nós vamos aprender, sabe o quê? A mais temida de todas, sabe quem? A vírgula. Pois é, se tu tem medo então e nunca aprendeu a vírgula, hoje eu vou te ensinar. Então para começar aqui, eu trouxe o meu Instagram, Português com Alan. Então se tu não conhece ainda, vai lá, dá uma olhada que lá eu compartilho dicas também, certo? Então eu trouxe aqui duas coisas que eu mais escuto quando falam em vírgula, que é eu uso a vírgula para respirar e eu uso a vírgula conforme a minha intuição. Eu fico pensando, né, quem tem asma então vai colocar vírgula em tudo, né? Então não é por aí. Então hoje eu vou te ensinar adequadamente como utilizar a vírgula, certo? Então, começando com as funções da vírgula. Eu tenho três funções que eu trouxe aqui para vocês, que são para separar termos, tá? Vou destacar aqui, separar termos. Aposto explicativo também, que é muito importante, que mais para frente eu vou explicar melhor. E também nós temos aqui o vocativo. Meu Deus, professor, o que é? Vou evocar algum santo, alguma coisa? Não, fica tranquila, que hoje eu vou te ensinar que vocativo é para evocar alguém quando tu for chamar alguém, certo? Então, mais para frente eu vou explicar melhor esses três. Então, o primeiro caso é para separar. Este primeiro caso que eu trouxe aqui, vocês aprenderam lá no Fundamental 1, lá no 5º, 4º ano, que é para separar termos da mesma função sintática. O que é isso, professor? Bom, para resumir, é só para separar os termos e acrescentar o conectivo e no final da frase. Vejam bem, comprei arroz, feijão e carne. Olha só, no último daí, vocês não colocam a vírgula, vocês acrescentam a conjunção aditiva e, né? O conectivo e, certo? Outro exemplo aqui, fui à feira, olha só, fui à feira, ao banco e à farmácia. Então, fui à feira, vírgula, ao banco e à farmácia. Então, no último a gente acrescenta o e. Esse aqui é mais de boa, não cai muito em concursos públicos, mas eu trouxe aqui, achei interessante trazer para vocês, até para vocês relembrarem um pouco também, certo? Então, outro caso que eu trouxe aqui também é o aposto explicativo. Olha só, o próprio nome já diz que vai explicar algo ou alguma coisa. Normalmente a gente explica um termo anterior, tá? Por exemplo, aqui, olha só, Alan, vírgula, o professor, vírgula, olha só, este o professor destacado aqui explicando quem é o Alan. Não é o Alan enfermeiro, o Alan, enfim, outra profissão qualquer, mas é o Alan, o professor. Então, esse termo, esse aposto explicativo, ele vai explicar um termo anterior. E normalmente, isso aqui, ó, vocês anotem, certo? Nós vamos usar sempre com duas vírgulas, certo? Isso aqui é bem importante porque em revista, em jornal, enfim, notícia de modo geral, usa-se bastante porque traz mais informação para o texto, né? Explica um termo anterior, né? Deixa a notícia mais clara, certo? Então eu trouxe outra frase, só que agora ela foi explicada com o conectivo que é o travessão. Olhem só, pode aparecer com duas vírgulas ou com os travessões, certo? Então, muito cuidado, prestem atenção. Alan, travessão, ou professor, já foi aprovado em muitos concursos. Então, novamente, essa partícula aqui, ó, o professor, explicando quem é o Alan. Então, percebo que o aposto explicativo, o próprio nome já diz que vai explicar algo ou algum termo anterior, certo? Bora para o próximo caso? Então, o último caso, que cai muito em concurso, que é bem importante também, até vou colocar aqui um asterisco, que cai bastante, na verdade, é o vocativo. O que é isso, professor? Sempre quando tu fores chamar alguém, e pode ser pelo nome ou até mesmo por um apelido, tá? Então, vou colocar aqui entre parênteses e vou destacar. Pode ser um nome ou um apelido, certo? Então, assim, ó, for chamar alguém pelo nome, obrigatoriamente nós temos que usar uma vírgula, né? No caso, se for no começo ou se for no meio, nós vamos usar duas vírgulas. Olhem só o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, tá?
Exemplo, professor, bom dia. Então, este termo que eu destaquei aqui, ó, professor, em azul, vírgula, bom dia, este professor é o nosso vocativo, eu estou chamando, né? Professor, bom dia. Então, outro exemplo que pode acontecer, o vocativo pode aparecer no final da frase. Não tem uma ordem correta. Evocou alguém, né? Vai usar vírgula, beleza? Então, olha só. Bom dia, vírgula, professor. Então, agora perceba que eu coloquei o vocativo lá para o final da frase. Não importa, eu vou usar vírgula. Isso aqui é bem importante, pessoal, porque realmente as bancas adoram cobrar e as pessoas não conhecem o vocativo, certo? Eu trouxe mais um exemplo para não ficar nenhuma dúvida que o vocativo vem no meio da frase. Prestem atenção aqui agora. Bom dia, vírgula, professor, vírgula. Olhem só, eu coloquei duas vírgulas porque o vocativo ele não pode se misturar com o restante da frase. Então, se eu estou evocando, eu vou separá-lo com vírgulas, tá? Bom dia, professor, tudo bem? Então, bom dia, vírgula, professor, vírgula, tudo bem? Aí sim eu finalizo a frase, mas assim, a gente tem que tomar um cuidado que o vocativo ele não pode ficar solto na frase ou usar só uma vírgula se ele estiver no meio. Então, se ele estiver no meio da frase, nós vamos isolá-lo, beleza? Então, eu trouxe agora uma diferenciação de aposto explicativo para vocativo para não ter mais dúvida, certo? Então, professor, quando eu vou usar o aposto explicativo? Então, quando vocês forem explicar um termo anterior. Eu vou destacar esse anterior para as pessoas não confundirem, tá? Vocês vão explicar alguma coisa anteriormente, certo? E o vocativo, deixa eu achar aqui, quando vocês vão chamar alguém. Simples assim. Vocativo vai evocar, vai chamar, o aposto explicativo vai explicar. Simples assim, professor. Certo? Então eu trouxe uma questão agora aqui para de fato a gente fixar esse conteúdo e não errar mais no dia da prova. Certo? Bora lá então. Então a questão dizia assim: na música O Sol, vê se não me esquece, o termo em destaque foi isolado entre vírgulas por se tratar de um aposto explicativo, certo ou errado. Dei uma pausa agora no vídeo, tentem responder e depois vocês retornam aqui comigo, certo? Então a questão queria saber se isso de fato, o termo em destaque, que é o Sol, é um aposto explicativo? Será? Prestem atenção. O termo em destaque, Sol, está explicando o? Não. Está evocando o Sol. Vê se não me esquece. Então, está evocando o Sol. Percebam que não precisa ser um ser humano para ser um vocativo. Pode ser qualquer coisa, desde que tu estejas evocando essa coisa ou esse objeto, certo? Então, a questão dizia assim, ó, que o termo em destaque é um aposto explicativo. Não, não é um aposto explicativo. Então, a questão está errada. Aqui nós temos um caso de vocativo. E é isso que a questão vai fazer na hora da prova. Vai colocar um aposto explicativo dizendo que é um vocativo e vice-versa, tá? Então, eu trouxe esses casos de vírgula que caem bastante em concurso e agora vocês não podem errar mais e tentem praticar lá no meu Instagram. Me chamem lá que eu tenho mais questões acerca desse assunto. E se vocês quiserem, eu posso fazer mais um vídeo explicando melhor como que funciona, como que a banca vai cobrar isso. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, porque de certa forma estará me ajudando também. Até o próximo vídeo.